O testemunho de Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos a mais um devocional em João, no capítulo 5, dos versículos 31 a 39. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal. Serão todos muito bem-vindos. Vamos ler então a palavra santa do Senhor, que diz: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvidos a sua voz, nem visto a sua forma. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus é claro, irmãos, nos textos que lemos, que as Escrituras, a Bíblia, testifica dele. Por isso a estudamos diariamente e a cada dia louvamos mais a Deus pela sua graça e amor por nós. Jesus fala que é no examinar as Escrituras, examinar a Bíblia, que está a vida eterna nela. Ele avisou que nela, na Bíblia, quando a lemos em espírito, entenderemos que é sobre Jesus que as Escrituras falam de Gênesis a Apocalipse. E nela, nas Escrituras, que aprenderemos sobre a salvação e sobre nosso Senhor Jesus. A palavra muito comentada nesses textos é sobre o testemunho, que é uma revelação de Deus pessoal quanto à veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. E quando a lemos, irmãos, em espírito, recebemos testemunho por intermédio do Espírito Santo. Nestes maravilhosos textos, lemos os 4 mais importantes testemunhos sobre Jesus. Primeiro, o testemunho de Deus. Segundo, de João o Batista. Terceiro, o testemunho das Escrituras. E quarto, é o testemunho de Moisés. Ou seja, os personagens mais importantes da Bíblia testemunham sobre o Messias, sobre Jesus. Se lermos Apocalipse no capítulo 19, versículo 10, diz: Prostei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não façais isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O comentário de Fawcett sobre esse espírito da profecia do versículo que lemos é o resultado do mesmo espírito de profecia em você como em mim. Nós cristãos, os anjos e os apóstolos, todos igualmente temos testemunho de Jesus pela operação do mesmo Espírito. Algumas verdades e colocações espetaculares podemos extrair desses textos. Primeiro, no versículo 34. Não busco testemunho de homens, mas falo isso para que vocês sejam salvos. Ou seja, irmãos, ele quer dizer que ele veio para salvar as pessoas, e são estes salvos que falarão dele, da vida nova que estão em Cristo Jesus, a satisfação que os salvos sentem na presença do Senhor, a paz que só em Deus, em Jesus, que pode ter, e a alegria em servi-lo, sabendo que estarão todos sempre juntos e ele, Jesus,
cuidará de cada um. Que maravilha, não é verdade, irmãos? Quando falamos de Jesus, significa que damos também testemunho dele. E falar de Jesus é muito bom, pois as pessoas de bem desejam repassar aos demais ao redor tudo que é de bom, não é verdade? A segunda verdade, irmãos, que podemos extrair destes textos está no versículo 39, que diz: as Escrituras testemunham a meu respeito. Jesus falou do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já os livros dos profetas, os históricos e os poéticos também estão contidos na leitura um pouquinho por alto de Jesus, mas acredito que especificamente Jesus falou do Pentateuco nesse momento, os versículos 45 e 46. Jesus diz que eles estudavam as Escrituras, mas apenas como um livro, estudavam a letra e não estudavam em espírito. Precisamos, irmãos, ler a Bíblia sempre antecedida de oração, se possível, e pedirmos a Deus que o Espírito Santo nos ajude a entendermos o contexto e a vida existente nela, principalmente a vida eterna. Estudar a Bíblia sem ser em espírito é estudar de maneira leviana. Normalmente não leva ao verdadeiro ensino e, consequentemente, não leva à vida eterna. Pois o próprio Jesus diz que o simples estudar sem conteúdo, sem fé, sem ver o Cristo nela, não trará benefícios. Os judeus não entenderam na época e ainda hoje não entendem que não é apenas ler a Bíblia, não é apenas recitar ou decorar versículos, não é abrir no Salmo 23 ou 91 e deixar ela aberta na sala ou no quarto. Ler a Bíblia em espírito, temos a satisfação em aplicá-la ao coração e mente, e nosso testemunho de Jesus fará que as pessoas ao redor verão ao Senhor através de nossa vida e desejarão isso também. O terceiro ponto, irmão, a terceira verdade e última, está no versículo 40, que diz: vocês não querem vir a mim. Ou seja, eles querem apenas continuar a sua vida de religioso, uma vida apenas de ler sem viver, uma vida de hipocrisia, pois estuda e não pratica, uma vida de mentiras para eles mesmos. As pessoas que vivem assim, Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. É forte se dizer, não é verdade, irmãos? Contudo necessário, pois, como ele disse, vim para salvar vocês. Jesus não passa a mão no pecado. Ele veio para avisar, para testemunhar e mostrar o caminho, a verdade e a vida. Sigamos então, irmãos, a Jesus. Esse é o melhor testemunho que podemos dar. Entregar nossas vidas a Ele e viver por Ele e seus ensinos. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar em Tua presença em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a darmos testemunho do Senhor, a lermos as Escrituras, porque nela também testifico do Senhor. Pai, obrigado por esse momento de oração. Deixo cada irmão, irmã e ouvinte em Tuas mãos e louvo o Senhor pela vida deles e o testemunho que o Senhor dá. Eles vão perceber ao ler as Escrituras, ao ler a Bíblia. E também nós, Pai, possamos dar testemunho do Senhor às pessoas ao nosso redor. Pai, obrigado por esse momento de oração e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.